Olá pessoal, eu gravei uma parte de uma exposição, né, que eu estou fazendo em relação à oração do Pai Nosso. Então Deus ele tem me mostrado que a oração do Pai Nosso ela tem muitos segredos, né, inclusive em relação à cura. Quando eu começo a entender o significado da oração do Pai Nosso, eu posso, por exemplo, entre outras coisas, ser curado de uma enfermidade. Quando eu começo a entender o significado do reino, né, e o significado dessa transferência, né? Jesus ele veio, ou melhor, Deus ele nos resgatou do cativeiro, ele nos liberta do cativeiro. Deus ele vem e nos resgata do império das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho. Então, isso tem um significado de libertação, vamos dizer assim, dos padrões, né, que a gente se acostumou a viver durante alguma parte da nossa vida no reino das trevas, no cativeiro. O apóstolo Paulo vem dizer, né, não vos moldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, parece que o apóstolo Paulo escreveu isso pensando nessa segunda parte da oração do Pai Nosso. Então, a parte 1 eu já gravei, está aí na plataforma. Eu falo sobre a primeira parte, né, obviamente. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Segunda parte, que é essa que eu estou fazendo agora. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o que Jesus ele fala quando ele começa a pregar? Ele diz, arrependei-vos, ou, fazendo uma tradução literal do grego, mudai a mente, né? Porque o reino dos céus chegou. Então, nós precisamos passar por um processo de mudança de mentalidade, de abandono dos padrões de pensamento do reino das trevas, ou do cativeiro. Qual era o padrão de pensamento, ou qual é o padrão de pensamento do reino das trevas, do cativeiro? Nós adquirimos esse modelo, né, onde nós ficamos doentes, onde nós estamos num caminho de morte, onde nós sabemos que vamos morrer, mas não sabemos, não questionamos, talvez, não sabemos para onde vamos, né? Nós não sabemos como nos livrar dos pensamentos ruins que nos trazem, por exemplo, depressão. Nós somos cativos de pensamentos. Nós não dominamos a nossa mente. E nós somos cativos do pecado, das enfermidades, etc. Então Deus ele propõe um plano onde, por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Jesus, nós somos perdoados e com o nosso consentimento nós temos que consentir em ser resgatados. Então, nós damos consentimento aceitando a Jesus como nosso Senhor, aceitando como verdadeiras, né, as palavras que Ele enviou, né? Jesus ele disse, ide e pregai o evangelho do reino. Então Deus ele enviou uma palavra para nós. A Bíblia diz em Salmo 107, 20, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Então, qual que é o propósito de Deus? Nos livrar do reino das trevas, nos colocar, nos transportar para o reino de Jesus Cristo, onde a mentalidade, né, como Jesus disse, mudai a mente, porque o reino dos céus chegou, onde a mentalidade, o padrão dos pensamentos, né, eles seguem o padrão de pensamento de Deus. Por isso que nós temos que conhecer a Bíblia, conhecer a mente de Deus, conhecer tudo aquilo que Deus pensa sobre nós. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, são pensamentos de paz, são pensamentos de bem, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Isso é o que Deus pensa, está lá em Jeremias. O apóstolo Paulo ele vem dizer que esse padrão do mundo ele não serve mais
né, para quem se conecta a Deus, que é a fonte da vida eterna, que é a fonte de toda a vida. Então nós passamos a ter convicção dessa vida eterna quando nós somos transportados para o reino e nos conectamos a Deus, né? Quando nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros do reino de Deus. Então, quando Deus ele nos liberta do cativeiro, ele nos liberta da possibilidade de nós ficarmos enfermos, porque a enfermidade ela não é compatível para quem vive nessa conexão com Deus, como filho de Deus, no reino de Jesus Cristo. Então eu preciso aceitar a mensagem, né, desse evangelho do reino, né? Então, quando eu percebo, né, que essa mensagem ela contempla, né, e ela expressa a vontade de Deus em relação ao ser humano, né, aquele que aceita Jesus Cristo, eu começo a adquirir a consciência de que eu não posso ficar doente. Então eu tenho que ter o domínio sobre a enfermidade, o domínio, né, sobre as doenças, né, sobre o pecado. O apóstolo Paulo ele vem dizer que o pecado não terá domínio sobre vós. Então quando Isaías teve a visão sobre a vinda de Jesus Cristo, ele disse: um menino nos foi dado, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, o domínio está sobre os seus ombros. E quando nós nos conectamos a Jesus Cristo, o domínio ele também e o governo ele também é nosso, porque nós somos filhos de Deus, nós passamos a ser filhos de Deus e herdeiros do reino. O reino é nosso, né? O reino está dentro de nós, então nós temos que governar, né? Por isso que o apóstolo Paulo vem dizer que nós nos assentamos nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Posição de governo, posição de domínio. Nós temos que dominar sobre as doenças, dominar sobre o nosso corpo. Não aceitar sugestões do antigo padrão, né, os antigos pensamentos, o antigo modelo, né. Todos têm a possibilidade grande, vamos dizer assim, de ficar doentes e de morrer. Não, nós nos conectamos a Deus, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, nós nos aceitamos a palavra de Deus como verdadeiro e começamos a adquirir essa consciência, né, que nós não podemos ficar doentes porque Deus fez tudo aquilo que era necessário, Ele concebeu esse plano, né? Então Jesus ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então Deus ele me mostrava que quando essa palavra em relação ao reino, né, especificamente dessa oração do Pai Nosso, começava a ser pregada, as pessoas começavam a ser curadas, né? Porque ela traz a consciência, ela libera para que Deus trabalhe em nós. Venha o teu reino. Jesus ele disse: o reino está dentro de vós, o reino está próximo, o reino está entre vós. Libera todos os benefícios relacionados ao reino, libera o poder, libera o domínio, libera governo sobre aquilo que nos cerca, né, os ataques do inimigo contra nosso corpo, a nossa saúde, né? Então, tudo faz sentido. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando eu me abro para que Deus faça a vontade dele na minha vida, eu não tente mais, eu não tenha mais ideias de tentar resolver os problemas pela minha capacidade, pela minha força, pela minha ciência, pelo aquilo que eu conheço. Não. Resolver os problemas de acordo com aquilo que Deus coloca como pensamento, como ideia, né? Então Deus ele nos envia a sua palavra, ele nos sara, ele nos liberta, né? Nós somos herdeiros, nós somos o poder. Jesus disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra, né? E ele deu esse poder àqueles que se uniram a ele. Então nós estamos assentados, é um fato, juntamente com Cristo, nas regiões celestiais, posição de governo, posição de domínio. Então nós não podemos ficar doentes. Então, seja feita a tua vontade. Deus vai nos trazer a revelação para que a vontade dele, que é boa e é perfeita e agradável, seja feita na nossa vida. Um abraço.